Irmãos, louvamos a Deus pela bênção de mais um dia, em uma semana boa de chuva, né, Dona Cleusa? Semana gostosa que o Senhor nos deu, com as chuvas abundantes. Vamos orar mais uma vez, irmãos, agradecendo pela bênção desse dia, por essa manhã bonita, por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Pai amado, nós queremos mais uma vez agradecer o Senhor pela bênção desse dia. A Tua palavra nos diz que o Senhor o fez e nós devemos nele nos alegrarmos. O que nós pedimos, ó Deus, é que Teu Espírito Santo esteja nos auxiliando nessa atitude nossa de adoração, de gratidão e de júbilo por estarmos, ó Deus, mais um dia a serviço do Teu reino. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos auxilie, não só no aprendizado, mas na prática daquilo que nós aprendemos da Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, como o Senhor tem feito, dando-nos, Senhor, sempre a perspectiva correta das coisas, das nossas ações, das nossas reações. Que o Senhor esteja abençoando-nos de uma maneira muito especial. Pedimos, ó Pai, por aqueles irmãos que estão conectados conosco via internet, que o Senhor esteja abençoando a cada um, que o Senhor esteja derramando graça e misericórdia na vida de cada um, igualmente como o Senhor faz aqui conosco no templo. Obrigado, ó Deus, também pelas propostas deste mês de ministérios, de eventos que o Senhor tem promovido em nosso meio através de pessoas e ministérios. O Senhor esteja abençoando a cada um, preparando a cada um, Senhor, para esse tempo especial na Tua presença. Cuida, ó Deus, de cada pessoa envolvida neste trabalho, ou nestes trabalhos. Te pedimos, ó Pai, agora uma bênção especial sobre o estudo da Tua palavra. O Senhor esteja abrindo a nossa mente para percebermos a grandeza da Tua palavra. Te oramos na certeza de que o Senhor é um Deus que nos socorre nesse tempo de aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando com Davi rumo ao trono, mas agora ele já está no trono de Israel e nós vamos continuar lá em 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. O bom da história é de Israel, e lógico que Israel é apenas o grupo, mas são pessoas que Deus, de uma maneira especial, se moveu através delas para abençoar o seu povo. E da mesma forma Ele faz isso hoje. Então Deus tem um povo, e no meio desse povo Deus tem algumas pessoas especiais. Pessoas que são chamadas para o ministério de propagação da vontade de Deus e com influência espiritual sobre esse povo. E nós estamos com Davi aqui, e Davi tem sido, para mim especialmente, um momento muito gostoso de estudar essa história de Davi. E quando nós vamos estudar a história, a gente tem que ter, isso é qualquer história. É a história secular, é a história sacra. A gente tem que ter pontos para linkarmos as nossas mentes, senão a gente esquece a história. Então nós precisamos ter na mente uma espinha dorsal para a gente entender, e alguns nomes.
porque aí a nossa mente ela vai como computador, ela vai buscando esses links e vai fechando uma realidade histórica. Então a gente precisa, por exemplo, nesse momento nós dividimos a história de Davi e já trabalhamos um pouco antes, já dividimos a história do povo de Israel, trabalhamos já um pouco antes, estamos trabalhando um pouco agora. Então, para que a gente vá fincando esses pilares, esses links, para que a nossa mente tenha uma compreensão do todo da história. Quando a gente consegue ter esse todo da história, fica fácil a gente perceber o mover de Deus em toda a história. Aí a gente pega aquilo e a nossa mente, ela trabalha como se pegasse alguns dados que os arquitetos usam hoje, o AutoCAD, né? Deve ter alguma coisa mais avançada, mas esse é o nome que eu sei que é um dos primeiros que lançou. Então joga aqueles dados lá e pronto, eles esquecem, o próprio computador já trabalha, manda imprimir, está lá a sua casa projetada naquele negócio. Então, na nossa mente, funciona da mesma maneira. Então, nós precisamos ter esses links da história. Por isso que eu gosto de começar e buscando esses links para que a gente tenha a visão da história toda. Então, nós temos um primeiro momento, Davi em Hebrom. Esse momento de Davi em Hebrom, claro que não foi um momento desperdiçado. Não há nenhum momento desperdiçado na minha e na sua existência. Pode ser um momento retardado. E eu não estou falando de louco. Estou falando de alguma coisa de Deus que poderia ter acontecido num tempo e a gente retarda esse tempo de Deus exatamente por nossa causa. Não é por causa do Senhor. É por nossa causa. Como é que a gente vai entender isso? Algumas coisas são decretivas. E estas coisas decretivas não mudam. Não mudam. Deus vai fazê-las acontecer dentro da sua vontade decretiva. E aí, quando isso acontece, aqueles que estão dentro da realidade de Deus serão beneficiados. Aqueles que não estão, estão fora. Esse é o grande perigo da coisa. Então, os profetas dizem assim, que aquele que está em pecado, se for chamado para prestar contas no seu pecado, morrerá. Mas aquele que não foi chamado para prestar conta no seu pecado, ele tem a chance de se regenerar, de se converter e vir ao Senhor. Então, algumas coisas são decretivas. Por exemplo, a vinda de Jesus, ela é decretiva. Então, há no coração de Deus já, da Trindade excelsa, assim como estava o nascimento de Jesus para a salvação do mundo. A Bíblia diz, na plenitude dos tempos, quando Deus fez tudo convergir para aquele momento, Jesus nasceu. E tudo estava, a hospedaria estava lotada, tudo estava, a convocação do recenseamento, tudo era bem arquitetado pelos céus. E aquilo iria acontecer independentemente de Herodes, de Pilatos, seja quem quer que seja, e do inferno também. Aquilo aconteceu naquele momento. Isso é uma vontade decretiva de Deus. A volta de Jesus também será uma vontade decretiva. Então, se eu vivo uma vida na presença do Senhor, não importa quando Jesus vai voltar. E o texto diz e avisa, vigiai, orai, percebei, quando a sua volta, quando alguma coisa começar, põe a sua barba de molho. Porque o Filho do Homem virá o quê? Imediatamente. Repentino como relâmpago, como piscar de olhos. Então, esses são marcas de urgência de como vai acontecer. Ninguém vai interferir nesse momento de Deus. E isso nós estamos falando numa dimensão cósmica. Porque a volta de Jesus, tanto o nascimento de Jesus, quanto a volta de Jesus,
é um evento cósmico. É um evento que extrapola o meu e o seu espaço, o espaço e o tempo, e tem a ver com a eternidade. E esse momento, ele é decretivo. Ninguém poderá interferir nele. Cosmicamente falando. Em outro momento, existem momentos decretivos de Deus na minha e na sua vida. Que Deus também não vai deixar eu e você vivermos ao bel prazer. Não vai. Ele tem momentos decretivos. Por exemplo, se ele falasse, eu vou parar esse cara agora. Pronto, acabou. Você para. Né? Deus pode fazer isso. Ele é soberano para fazer isso. E eu tenho no meu coração que Deus tem na minha e na sua história momentos como este. De paradas estratégicas de Deus. Aquele tempo em que Deus vai lhe parar para você entender o que Ele quer. Então, quando Davi fica esses 7 anos e 6 meses lá em Hebrom, a gente pensa, foi desperdiçado. Não, foi um momento de retardamento, tanto de Davi, quanto de Joabe, quanto de Abner. Então, um momento em que eles puseram as suas agendas, interpuseram a agenda de Deus, suas próprias agendas. Então, aquele tempo foi um tempo de aprendizado, mas foi um tempo de profunda dor. Foi um tempo de perda. Foi um tempo em que eles não precisavam ter passado por aquilo. Era só todo Israel entender que aquele era o momento de Deus cumprir aquilo que ele havia prometido a Davi, e Davi ser aquele ponto de unidade que Israel estava precisando. Os inimigos estavam à porta, havia tantas batalhas a serem vencidas, batalhas que haviam sido perdidas lá atrás. Então, vamos acertar esse momento agora. Então, para mim, a lição que fica desses 7 anos e meio é a seguinte: olhe para os lados e veja se não tem alguma agenda sua ou de alguém interferindo no projeto de Deus para a sua vida. Porque se tiver, volte os seus olhos de novo para a agenda do Senhor. Porque o melhor caminho a ser trilhado é esse caminho da vontade de Deus. Não tem como a gente interpor com os nossos propósitos. Vamos ter uma vida frustrada. E essa vida passa muito rápido. Quando nós menos nos acordarmos, a gente está fora do mercado, aposentado. E alguns estão frustrados. Porque viveu a vida toda atrás de realidades que não tem nada a ver com o propósito de Deus para você estar aqui. Então nós precisamos fazer isso. A gente precisa de perceber isto que esse tempo é um tempo que Deus quer cumprir na minha e na sua vida propósitos eternos. Eu tenho lá de vez em quando aquele rosto bonito, dos olhos azuis, eu vejo lá do reverendo Billy Graham. Eu tenho a biografia dele, um livro da biografia dele, tem estampado aquela foto bonita dele quando ele era jovem, muito bonito, o reverendo Billy Graham, né? Aqueles olhos bonitos que ele tem, né? Porque ele ainda não morreu. Então eu fico pensando assim, que prazer esse homem. Claro que ele teve várias lutas, como qualquer outro servo de Deus. Mas imagine esse homem hoje folheando o seu álbum de fotografia. Álbum de fotografia, irmãos, diz muito sobre nós. O que é que nós fizemos? Há um filminho que ele é maravilhoso. Eu já assisti ele umas 3 vezes. Up. Aquele filme é fantástico. Aquele da casinha, você lembra, né? Quantos já assistiram? Gente, você precisa assistir. Up. É um desenho animado, irmã Iole, que ele casa e tem um mundo de sonhos. Então não vou contar porque aí só vai assistir. Vai tirar o... Pronto, senhora, assista que vale a pena. Vale a pena.
é assim, bem infantil, e é bom ter um fundo moral muito bom, não é? Então, eu imagino o reverendo Billy Graham folheando o seu álbum de fotografias, com Parkinson. Não sei se ele já apagou, porque vai complicando tudo, né? Ele já está bem de idade, mas as fotos dele de joelho com o presidente tal, de joelho com o presidente tal, de joelho com o presidente tal, de joelho não sei com quem, de joelho não sei com quem, isso é a história dele. Campanhas, inclusive no Brasil. Geração 79. Foi um marco no evangelismo brasileiro. Billy Graham estava aqui. 1979. Parece que foi ontem isso. Multidões descendo. Aquela mensagem simples dele. Então, esse é o momento que eu e vocês precisamos pensar. O que é que tem interferido da minha agenda, da agenda de outras pessoas, que a gente está correndo atrás da agenda das outras pessoas, que está interferindo na agenda de Deus para a minha vida? Esse texto que nós lemos agora na abertura diz o seguinte: nada eu trouxe para cá e nada eu vou levar, exceto a minha caminhada com Deus. Exceto a minha caminhada com Deus. Então pense nisso. 7 anos e meio, que poderia ter sido apenas 1 ano. Ou 6 meses. Imagina o lucro de 7 anos para o reino de Deus e para o povo de Deus, se houvesse um tempo. Então o que acontece? Houve, e a minha avó dizia o seguinte: não se chora o leite derramado. Trate da vaca, porque amanhã tem mais. Antigamente só tirava leite uma vez por dia, de manhã, de madrugada, né? Então, trate dela, porque amanhã tem mais. Só amanhã, né? Então, não adianta. Mas pense nisso, para não ter mais tempo de retardo na sua vida. Aí o que acontece? Aconteceu o que acontece quando nós voltamos à agenda de Deus. Vitórias de Deus na minha e na sua vida. Como que acontece a primeira coisa? Vitórias que nós já deveríamos ter desfrutado e não desfrutamos, a gente passa a desfrutar. Coisas que nós perdemos lá atrás, quando acertamos a nossa agenda com Deus, a gente diz: puxa vida, quanto tempo eu lutei com esse negócio, e agora eu tenho vitória sobre isso. Os jebuseus usufruíram da sua terra, daquele lugar que era do povo de Deus. Judá não conseguiu, Benjamim não conseguiu, mas Davi conseguiu. Davi conquistou a cidade de Jebus e a sua fortaleza, que Davi chamou de Sião. Então, um lugar estratégico que Deus tinha dado ao seu povo, porque ele sabia que aquele lugar era estratégico, não só para a proteção do seu povo, mas para que o povo tivesse um lugar onde pudesse se abrigar e estar ali desfrutando das bênçãos de Deus. Mas o povo não conseguiu fazer isso. E isso nós estamos pensando em dimensões de uma nação. Mas, pessoalmente, quais são os pontos estratégicos de Deus na minha e na sua vida que nossos pais perderam, aliás, nossos avós perderam, nossos pais perderam, nossos irmãos estão perdendo e nós também estamos perdendo? Que a gente precisa de conquistar isso. O Senhor deu e vamos conquistar isso aí. E nós já sabemos que determinadas coisas Deus quer para mim e para a sua vida. Eu não preciso ficar perguntando pastor se ele quer isso, o que ele acha disso, não precisa ficar lendo a Bíblia de novo para saber. Não. Tem coisas na minha e na sua vida que a Bíblia já diz
que eu tenho que viver assim. Por exemplo, santificação. Isso é algo que a Bíblia já diz. Que eu preciso ser santo como santo é o meu Pai Celestial. Então eu preciso ir atrás da Bíblia, saber se eu tenho que fugir do diabo, se eu tenho que fugir da aparência do mal, se eu tenho que perceber que o diabo está rosnando à minha volta, que eu preciso tirar alguns pecados da minha vida que tenham obstruído o fluir de Deus. Eu não preciso ir atrás disso, irmãos. Porque eu já sei que é assim que Deus quer. Então essa primeira investida, em quando Davi assume o reinado, ele já sabia o que precisava ser feito. Tomar Jerusalém. Porque isso Deus tinha dado a Judá e a Benjamim. Claro que há aqui também uma visão de Davi com relação à tribo de Saul. Saul é da tribo de Benjamim. Então eles precisavam unir as duas tribos de Judá e Benjamim para que o povo de Israel estivesse fazendo aquilo que Deus queria que fosse feito. Agora, o que nós vimos domingo passado? Então aquela conquista já foi dada, mas agora surge novos desafios. E aqui não esqueça disso, irmãos, porque a teologia que se está pregando aí, a eclesiologia que se está praticando é que quando eu abraço o propósito de Deus, acabam-se os meus problemas. Não há nada mais do inferno do que isso, irmãos. Não há nada mais do inferno do que esse negócio. Isso vai gerar em nós uma expectativa que não é verdadeira. Com Deus, mesmo no centro da vontade de Deus, eu vou ter dificuldades, enfrentamentos. E a presença de Deus não está dizendo que eu estou isento de determinadas coisas. É que a presença de Deus vai dar-me sustentabilidade apesar dessas coisas. Estabilidade, apesar dessas coisas. E a vitória pode vir. Pode vir. Agora, talvez não seja a vitória que eu estou esperando. A vitória de levantar o troféu, ganhei e tal. Pode não ser essa. Pode ser a vitória de você chegar lá na frente e falar assim, houve batalha, lutas, enfrentamentos, mas eu guardei a fé. Combati o bom combate. Já agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo teve chibatadas, Paulo teve momentos de dor, momentos de fome, momentos de decepção, momentos de abandono. Todos esses momentos na vida. Mas ele está contando vitória aqui. Preso, quanto tempo o apóstolo Paulo foi preso? Injustamente. Mas ele está contando isso aqui. Então o que acontece? Davi agora entrou na agenda de Deus, acabou o problema. Nada. Quando os filisteus ficam sabendo que ele está agora no poder, eles dizem, vão matar esse cara agora. E esse é um princípio que precisa, que o inimigo pensa sobre eu e vocês. Vocês já imaginaram se Deus não tivesse mantido em segredo, e do seu coração, segredo lá, aquele segredo de Efésios, o beneplácito da sua vontade, Maria. Vocês já imaginaram isso? O inferno que seria na vida dos avós de Maria, dos bisavós de Maria, nos pais de Maria, o que iria acontecer? O inferno que seria. Mas isso ficou guardado como os mistérios de Deus, guardado por todos os séculos apenas com a Trindade. Deus foi cuidando
dos avós, dos bisavós, até chegar Maria. Quando Maria nasceu, pensa coisa bonita, Deus diz assim, é ela. Imagina os exércitos de Deus à disposição dessa menina, que nem tinha ideia do que estava acontecendo nos céus. Porque qual é o princípio? Corta a árvore quando ela estiver pequenininha. Quando eu era bem jovem, fazia o ginásio, e tinha uma matéria que não tem, eu não sei se tem hoje mais, eu acho que não tem. Moral e cívica. Hein? Educação moral e cívica. Isso. Tem hoje ainda? Não, não tem mais. É por isso que não canta o hino, por isso que não tem hasteamento da bandeira. Então, isso fazia parte dessa coisa. Né? Então, o professor chamava-se Teté. Eu nunca esqueci esse professor, pelos princípios. Vocês sabem que eu nem sei o nome dele de verdade? Mas ele é Teté. Então ele contou a história do baobab, que eu vim conhecer 30 e tantos anos depois. Então, ele disse, isso aqui precisa ser arrancado quando ele está pequenininho. Porque se você deixar crescer, vai ter problema. Então, os filisteus estavam certos. Enquanto Davi era apenas uma promessa para o reinado de Israel, ele era um soldado, era um comandante qualquer. Mas agora esse comandante, ele agora é o rei. Vamos pegá-lo agora, antes que ele se organize. Porque se nós deixarmos Davi se organizar, vai ser muito difícil vencê-lo. E aí, irmãos, o que acontece? Eu gosto disso aqui. Davi poderia ir para essa batalha confiante em si mesmo. Qual a base disso? Davi havia matado o melhor guerreiro dos filisteus quando ele ainda era muito jovem. Ele tem um histórico, e todo mundo sabia disso, que a filha do rei Saul foi comprada por 200 prepúcios de filisteus. E Davi não levou ninguém com ele para cortar esse negócio, ele cortou pessoalmente. Então, só o nome de Davi já arrepiava os filisteus. Agora, Davi não poderia muito bem ter ido na sua confiança. Falar, eu não preciso de orar a Deus sobre os filisteus. Eu tiro esse negócio de letra. Toda a vida eu nunca tive problema sobre isso. Ele tinha vindo de uma vitória sobre os jebuseus. Uma vitória histórica, porque o povo de Israel estava perdendo o tempo todo. Aquele espaço nunca tinha sido de Israel. Depois de décadas, é que agora é de Israel. Não poderia ir, irmãos? Quantos de nós enfrentamos batalhas sem consultar o Senhor, só para dizer que agora eu tenho 56 anos, eu sou mestre nesse negócio, não preciso de orar mais. Precisa. Por quê? Porque a confiança em Deus, a consulta ao Senhor, é o que vai dar-me vitórias que eu não as teria se não tivesse essa consulta ao Senhor. Subo, sobe. E o que nós aprendemos? Não terciarize isso, irmãos. Não dê para outras pessoas decidirem quanto a essa consulta de Deus sobre você.
Perca esse negócio de ter que consultar os outros por algo muito importante sobre a sua vida, seu casamento, a criação de seus filhos. Vá diante de Deus, a sua decisão com relação à profissão, a negócio, a compras. Senhor, posso? O Senhor vai estar comigo nesse projeto? Coloque no meu coração, me dê paz. Me dê paz. Me dê tranquilidade para fazer. Se incomoda, não vá. Dúvida é sinal de parada. Tinha um livrinho antigo que me ensinou esse princípio, que eu tenho certeza que não está mais sendo editado, que tinha uma linha, a travessia de nível, e está escrito assim: pare, escute, olhe e escute. Pare, olhe e escute. Eu li esse livro, eu era adolescente. Então, o princípio é: dúvida é sinal de parada. Pare, olhe ao seu redor e escute o Senhor. Porque o Senhor, Ele fala comigo, mas Ele usa toda a minha realidade pessoal para convencer-me do que Ele quer. Então, se você ouve, se você olha, se você para, então você vai concentrar a sua atenção. Então, fique esperando o Senhor. Consulte o Senhor. Vá. Então eu vou. Eu sou assim. Eu já fiz muitas loucuras, irmãos, que eu mesmo as fiz com medo. Com medo. Mas com a certeza de que aquilo era o projeto de Deus. Meu casamento foi assim. A Simone tinha 8 meses de convertida. 8 meses, 1 ano, né? Quando nós casamos. Começamos a namorar com 8 meses. Mais 8 meses, 1 ano e 6 meses. Não foi 1 e 2 pessoas que chegaram para mim e disseram assim: olha, esposa de pastor olha, ela não faz nada, não toca, não é presidente da mocidade, não é presidente da SAF, ela vai te atrapalhar. Não tem tradição evangélica. A Simone não tem pedigree evangélico. O projeto de Deus começou com ela. Mas havia no meu coração, não é só porque ela era bonita, porque beleza, naquele momento, não era o mais importante. O que eu precisava era de ter certeza que ela seria a pessoa que iria me acompanhar. É disso que eu precisava. Então o que aconteceu? Casei-me com ela. Está chegando aos 30 anos. Não me arrependo momento nenhum de ter feito. Porque Deus veio a partir daquele momento, sinalizando, abençoando, as meninas vieram, os projetos vieram, e Deus foi fazendo isso. Com medo, mas com certeza de que Deus estava nesse projeto. E que não dependia de mim tornar a Simone a esposa, a pessoa que queria pastorear comigo as igrejas, que Deus tinha os desafios de Deus, não competia a mim. O que competia a mim era casar com ela. Porque é isso que Deus estava colocando no meu coração. E foi rápido. Então, busque o Senhor, não terciarize. Não terciarize isso. Não deixe as pessoas interferir nisso. Eu já disse do pastor dela, né? Você já sabe dessa história. Quando eu procurei o pastor dela, porque sempre fui assim, bem precavido, desde jovem,
eu fui bem precavido. Principalmente quando decisões importantes da minha vida estavam em jogo. Então fui ao pastor dela e disse assim, pastor, me diga alguma coisa daquela menina dos olhos bonitos lá da sua igreja. E tinham outras meninas dos olhos bonitos na igreja da Simone. Foi uma safra boa aquela época, né? E aí até que ele chegou a Simone. Quando chegou a Simone, ele disse, aquela menina não é do seu bico. E meu papo encerrou com ele ali. Né? Não conversei mais com ele, depois teve problema, só vim encontrar agora, depois de muitos anos, que eu vim encontrar com ele. Então não terciarize isso. Porque as pessoas não sabem o que Deus está reservando para você. Só Deus sabe. E o seu coração diante de Deus. Se tem terceiros envolvidos nesse projeto, não compete você. Peça a Deus para falar com ela também. Não é? Aquela pergunta normal que o pastor faz àqueles jovenzinhos apaixonados. Pastor, estou apaixonado com fulano, tal. E Deus está falando no meu coração. Já contou para ela também? Porque tem que contar para ela. Não pode contar só para você. Tem que contar para ela também que você é o cara do sonho dela. Coração de Deus para a vida dela. Então, são coisas que você não pode terceirizar. Então, Davi fala pessoalmente com Deus. Vá. E não deu outra. Ele foi, venceu a batalha. E a glória foi de quem? De Davi. Não. De Deus. De Deus. Simone não é uma conquista minha. Simone é um presente de Deus para a minha vida. Só isso. Só isso. E isso faz toda a diferença no trajeto. A vitória de Deus e Deus seja glorificado por isso, faz diferença. Nós colocamos Deus no lugar dele. E Deus quer estar no lugar dele, irmãos. Não tem que você bater no peito, ou eu bater no peito e dizer, não, isso eu sou bom mesmo de guerra, hein? Vou arrasar todo esse negócio aqui. Aí fica ensoberbecido. Aí você perde a bênção. Soberba, segundo Provérbios, antecede a queda. Todo mundo que levanta o nariz, você pode ficar olhando, põe uma máquina fotografar, uma máquina de filmar, só para você ver o tombo. Pode esperar. O tombo virá, principalmente quando está lidando com realidades de Deus. Pessoas que estão a serviço de Deus não podem levantar o nariz. Porque se levantar, Deus vai puxar o tapete e todo mundo vai ver o tombo. Ele fez isso nos céus, irmãos, quando um anjo de luz quis usurpar o seu lugar. Imagina se ele não vai fazer isso comigo, com você. Então, dê glórias, como diz o salmista. O Salmo 115, 1, o que diz lá, irmãos? Isso aqui precisa de riscar. Risca aí na sua Bíblia esse versículo. Olha aí. Isso, pode ler, minha irmã. Olha aí, por amor da tua misericórdia. Eu gosto de uma outra tradução, que essa palavra aí que ele usa para misericórdia, é também traduzido como amor infalível. Tem uma outra tradução que diz assim, não a nós, Senhor. É um recurso do hebraico. Repetir para dar ênfase a algo que quer dizer, não a mim, Senhor, mas ao teu nome seja dado toda a glória. Toda a glória. Por amor, pelo amor infalível e pela sua fidelidade. Então, Deus
Nós precisamos dar toda a glória. E foi isso que Davi fez. O que Davi falou? Não somos nós os que ganhamos essa batalha. O Senhor se irrompeu sobre os nossos inimigos. É como se viesse uma grande água, a quantidade de água sobre os inimigos e afastar. Por isso que Davi termina dando aquele momento um nome muito especial para aquele lugar lá. Vamos para agora o segundo princípio hoje. Davi também, ele reconhece os métodos de Deus. Davi reconhece os métodos de Deus. É uma coisa que a gente precisa de treinar com os servos de Deus. 5:20, irmãos. 5:20. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E aí ele disse, não é o 20, é o 25, porque o 20 nós já falamos. 21, aliás. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os homens levaram. Também nós já falamos sobre isso, a questão de batalha espiritual. Toda a nossa luta é uma batalha espiritual. Verso 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor. Aqui tem uma lição importante, irmãos. Nunca considere os inimigos da sua alma como vencidos. Eles sempre voltam. Eles sempre voltam. Eu gostava de ouvir o pastor da Igreja Batista do Morumbi, que é muito em congresso, irmã Marilúcia da Fiel. Ele esteve aqui. Hein? Não. Ele era palestrante da CEPAL. Eu trouxe aqui, lembra? Falei, hein? Ari Veloso. Obrigado, Silvia. Ari Veloso. O Ari Veloso, ele foi uma bênção, aquele irmão, na minha vida. Eu acompanho, acompanhava, porque ele faleceu o ano... Bem, o tempo está passando tão rápido que eu nem sei. Já deve ter uns 4 anos que ele morreu. 3 a 4 anos, né? Mas desde seminário, o pastor Ari Veloso, sempre eu acompanhei. Ele era palestrante da CEPAL, da Fiel. E lá no Nordeste, no Palavra da Vida, lá em Paudalho. Então, como eu estudava no Recife, 4 anos eu ia para a CEPAL, até porque a gente ganhava desconto como seminarista, então eu ia para toda reunião. E o pastor, eu fiquei Ari Veloso, eu fiquei muito amigo dele, porque finanças eu aprendi com ele. Ele foi o meu mestre de finanças. Então eu falava para ele pessoalmente sobre o quanto que foi abençoador o tempo que eu passei com ele na área de finanças. Mas na área pastoral, de batalha pastoral também, eu aprendi com ele. E ele dizia agora, já depois dos 70 anos, ele dizia sempre assim, não pense vocês, quando ele ia falar para casais, não pense vocês que a tentação sobre o homem é apenas quando ele é jovem. Ele tinha 70 e lá vai para o lado. Ele falou, até hoje eu sou tentado na área sexual. Então lembre-se, eu estou a fim de ficar velho para acabar com essa tentação. Esquece desse negócio. Essa realidade de luta, de batalha, ela vai sempre surgir. Está vencido agora, não se iluda com isso. O inimigo vai sempre voltar. Mesmo que você leve ele até debaixo do prego, fala, agora não tem mais. Aí vem devagarzinho. Ao que você perceber, ele está dentro da sua casa. Então, aconteceu com os filisteus. Houve uma vitória lá atrás, uma vitória ampla. Ele leva até a uma dimensão territorial longa, mas ele está voltando aqui.
De novo está voltando aqui, não é? Olha aí, verso 23. Davi consulta o Senhor, olha de novo o exercício de se consultar o Senhor. Então Davi consulta o Senhor e este lhe responde: não subirás, rodeia por trás deles e ataque-os por defronte das amoreiras. Olha, mudou o método. A gente precisa entender a ação de Deus, irmãos. Deus não produz as suas realidades em série. Deus pode mudar o método. A primeira consulta, sobe. Essa agora ele diz, não suba. Faz o seguinte, vocês vão dar a volta por trás das amoreiras. E aí Davi diz, o que tem a ver a amoreira com a batalha contra os filisteus? Quantas vezes nós perguntamos isso? Quantas vezes? E sabe uma dos erros que nós temos, irmãos? Por exemplo, com quem que é que você trocaria uma conversa mais longa? Com alguém que você está conversando com ele nem pisca? Ou de alguém que você está conversando com ele dorme? É óbvio, não é? Quantas vezes nós perdemos a atenção quando Deus está falando conosco? E aí nós perdemos os detalhes da coisa. Os detalhes. Reverendo Otto Guanais Dourados, outro pernambucano querido, dizia o seguinte: vocês pregadores não podem perder os detalhes de Deus. Porque o povo de Deus não presta atenção nos detalhes. Somos nós, bocas de Deus, que devemos apontar os detalhes para o povo de Deus. No geral, nós não prestamos atenção nos detalhes. E muitas vezes, a vitória está nos detalhes. Não está no corpo da coisa. Então, uma amoreira, o que tem uma amoreira a ver com a batalha dos filisteus? Contra os filisteus. Aí vem o verso 24. E há de ser que, ouvindo tu o estrondo de marcha pelas copas da moreira, então te apressarás, é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Preste atenção. Como que eu gosto disso aqui, irmãos? Tira a atenção dos seus inimigos. Presta atenção no que Deus vai fazer e que está fazendo. Às vezes, irmãos, nosso temor é lá. E a gente esquece a realidade de Deus. Os métodos de Deus. Tira o olho das circunstâncias. E começa a olhar para o que Deus está fazendo. Para o que Deus quer fazer. Espere nele e deixe ele se mover. Eu tenho certeza que nós dormiríamos melhor, não ficaríamos preocupados lá com aquele negócio. Essa semana eu ouvi um negócio interessante. A água está virando negócio caro, né, irmãos? E eu não sei vocês, mas eu tenho um cuidado com água, até porque lá no Bet Shalom secou-se tudo. Então, esse cuidado com água é interessante. Tem gente sorteando 1.000 litros d'água, tem rádio aí fazendo sorteio de água. Água agora, e vocês vão ver, esse negócio vai ficar lá na frente, a coisa vai pegar. Mas aí, o governo do estado de São Paulo e todos os seus conselheiros lá, agora lançaram um projeto, que todos já sabem. Se você assistiu essa semana aos noticiários da televisão, eles vão fazer várias usinas de tratamento
e vão reaproveitar essa água, jogar não sei onde, tal, pá, pá. E aí o comentário de um dos repórteres é o seguinte: não, porque o governo está fazendo isso para depender menos ou não ficar dependente de chuva. E aí eu falei para Simone assim, que tolice. Tentar correr para ficar independente de Deus. Não seria mais fácil você render o seu coração, dobrar o seu joelho e dizer: Deus amado, a minha terra precisa de chuva, e chuva tem a ver com os depósitos que o Senhor tem de vento para trazer nuvem. Senhor, manda chuva. Não é mais fácil? Mas nós estamos querendo, irmãos, criar um sistema de independência do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: tudo isso é falível. Nossos seguros. Gente, as empresas de seguro faturam muito dinheiro. Nós fazemos isso, irmãos, porque nós estamos perdendo a confiança no Senhor. Nós olhamos para os caras, pondo tudo quanto é coisa em torno das nossas casas, e falamos assim: eu vou pôr também. Aí um exercício temeroso, você mete o joelho em terra: Senhor, eu não vou pôr. Não vou pôr. Isso é um exercício da minha vida. Se o Senhor não fizer isso, como é que eu vou confiar no Senhor? O Senhor vai me arrancar do túmulo e vai me levar para o céu. Se o Senhor não puder guardar uma porcaria de um carro, que está inteiro hoje, daqui a 10 anos não vale nada, como é que eu posso confiar no Senhor para me arrancar do túmulo e me levar para o céu? Me diz, irmãos. Me diz. Se Deus não pode guardar algo perecível, que é nada, que é esterco, que é ferrugem, que acaba, como é que eu posso confiar nele para segurar a minha alma e me levar para o céu? Como que eu vou morrer sabendo que isso é certeza? Se eu não posso confiar os bens que ele colocou para eu ser mordomo. Só isso, eu sou mordomo por um tempo, por poucos anos. Quantos anos mais eu vou ser mordomo do Bet Shalom? Pouquíssimos anos. Se eu não apagar, menos do que isso. Tiramos o foco da ação de Deus, irmãos, e colocamos os inimigos. Vá para trás da moreira. E aí quando eu fizer um barulho de movimento, é porque eu estou na sua frente, diante de vocês. Ah, gente, esse rei precisa de aprender isso. Eu e vocês precisam de aprender isso. Como é que a gente aprende isso, irmãos? Confiando. Abrindo mão. Metendo o joelho em terra, agradecendo mesmo quando não tem a nuvem. Eu me lembro, domingo passado, eu disse: Senhor, muito obrigado pelas chuvas, esse pouquinho que caiu hoje à noite e pelas que vão vir essa semana. Eu me lembro disso. E quando caiu todas as chuvas essa semana, eu disse: Deus amado, referendo ao Senhor a minha gratidão de domingo passado. Não fiz essa oração para vocês irem embora: meu pastor, um cara crente. Não foi. Eu não faço para isso. É porque eu tenho oportunidade de publicar a minha fé todo momento em que eu faço as prédicas. E eu faço isso com convicção. Vai vir. O que eu preciso é agradecer.
O irmão Pedro, um dia desse, nós chegamos aqui, uns 15 dias atrás, ele brincou comigo assim, se vamos orar por chuva, cadê os guarda-chuvas? Isso é uma historinha que conta aí entre os cristãos, já antiga essa historinha, né, irmão Pedro? Que a menina ia a safra e puxa para o presbiteriano, mas eu acho que isso não tem nada a ver com o presbiteriano, mas como é para presbiteriano, então puxa. Diz que a SAF, naquelas reuniões departamentais de oração, diz, vamos orar pela chuva, e tem uma reunião de oração hoje departamental, todos os departamentos, as irmãs mais antigas aí de SAF sabem disso. Então vamos reunir e vamos orar por chuva. Aí uma mãe leva a menininha, é a única que leva a sombrinha. Né? O que você vai fazer com essa sombrinha, menino? Nós não vamos orar por chuva? Vai ver quando a gente voltar já esteja chovendo. Senhor? Orar. Claro, meu irmão. Quantas vezes eu participei de oração com irmãos que estavam para plantar, já estavam com a semente no solo e precisavam de orar. E nós reunimos para orar. Rio Paranaíba é uma cidade agrícola, o senhor conhece lá, cidade pequenininha. Depende. Hoje, irmãos, é mais fácil eu dar um celular para o meu filho do que orar por ele. Porque eu compro uma coleira eletrônica. Senhor? Orar por chuva. Irmãos, mas não é. Então, veja, é isso que Deus quer, irmãos. Deus não mudou, Ele quer seu povo dizendo para o mundo que Ele é capaz de zelar por nós. Mas as nossas ações, na sua maioria, está igualzinha às ações do mundo, irmãos. E aí eu fico perguntando, às vezes, a mim mesmo, Deus, como é que fica esse negócio de morrer e esperar o Senhor me ressuscitar? Se eu não posso confiar no Senhor, essas coisas aqui. Irmãos, você fala, isso é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não estou chamando vocês para a posição de facilidade. Isso não é fácil. Até aprender, o seu coração vai ficar apreensivo. Mas quando você aprender, olha, isso é prazeroso. Já pensou todo dia você sair do lado de fora e ver seu carro lá? É um exercício diário. Quando você fecha, você diz assim, pronto, Senhor, como sempre, está nas tuas mãos. Como sempre. Quando você chega, Senhor, muito obrigado, porque está do jeito que eu sabia que estaria. Pronto. Todos os dias. Esse é o maná. Esse é o maná. É um exercício diário. Eu como todos os dias, tem dia que eu acordo com fome. Eu preciso de comer todos os dias. Eu preciso de fazer exercício espiritual todos os dias. A hora que mover, você vai. Já pensou, irmãos, isso aqui nós não estamos falando de um cara que está morrendo de medo. Estamos falando de um estrategista de guerra, um comandante em chefe, o homem que estava sob o comando de um exército. Espera. Isso é a morte. Gente, mas Deus, até que, quanto tempo? Não sei quanto tempo levou. Não sei quanto tempo esse mover de Deus, esse vento de Deus começou. Não sei quanto tempo, a Bíblia não diz quanto tempo.
Mas o fato é que ele acredita, que ele deposita essa realidade de esperança e de fé no mover de Deus. Olha lá o que acontece. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gezer. Ou seja, outra ação de Deus, vitória ampla. Mas esperou Deus começar a agir. Espere. Espere. Gente, nós temos um Deus espetacular. Nós temos um Deus maravilhoso, que chama a mim e você para viver as suas realidades. Agora, o que está acontecendo é que o mundo tem ditado como eu devo viver a minha vida com Deus. E a gente vai introduzindo isso aos pouquinhos na vida, e daqui a um tempo diz assim, todo mundo vive assim. Todo mundo vive assim. E passa a ser normal. As nossas orações diminuem, a nossa dependência diminui, e a nossa vida com Deus vai diminuindo. Por que hoje honestidade é um negócio que todas as empresas de telecomunicação estão atrás? Porque não existe mais, irmã. Olha isso, está raro. 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 Está cumprindo aquela profecia do Cabeção, Rui Barbosa. De tanto crescer a desonestidade, o homem vai sentir vergonha de ser honesto. E quando aparece alguém honesto, ele quer filmar. Viva a vida com Deus de maneira íntegra e você vai ver o quanto que Deus vai lhe abençoar. Quanto que as pessoas vão prestar atenção na sua vida. E aí você vai dizer para elas como é que funciona. Segundo Deus e não segundo o mundo. E que Deus, irmãos, nos ajude. Assim como Davi. E o que eu gosto é o seguinte, você pensa assim, se eu falasse isso para vocês de um Elias, aí alguns poderiam até argumentar comigo, assim, mas Elias, pastor, Elias foi Elias, né? A Bíblia até diz que ele é um homem, que a palavra de Deus na sua boca sempre foi verdade, mas estou falando de um Davi, irmãos. Camarada, que parecido comigo, com você, com patologias, com ambiguidades próprias. Camarada que era tão gente quanto eu e você. Então isso é possível. Porque Deus é que torna toda essa realidade possível. Não sou eu, é Deus. A única coisa que eu preciso dizer para esse Senhor, está aqui, essa lata velha e furada. Eu tenho que permanecer debaixo do Senhor, para ficar cheio. Se sair, vaza. E fica com a lata velha e furada que não serve para nada. Lata velha e furada não serve para nada, irmãos. Para plantar flor por um tempo, depois ela apodrece. Porque aí vai, a água bate e vai embora, a água bate e vai embora. Qualquer dia desse tem fundo, vai, não tem mais nada. Não é? Então, Deus é que sustenta-nos. Vamos pensar nisso. Ora ao Senhor, não fica fazendo, então vou sair daqui, vou... Conversa com Deus. Isso é um exercício, isso é crescimento. Viu? E não pode ser feito à base de carbureto. Isso aí é um caminhar com Deus. E aí Deus vai trazer resultados na vida de cada um de nós. Veja que a vitória veio porque ele sabia que precisava fazer. No primeiro momento ele consulta e a resposta foi direta. Vá, suba que eu vou te dar a vitória. E aí, na terceira vez, ele diz, espera aí, não suba. E agora tem outra coisa a fazer, não é igual. Não pense que Deus vai fazer sempre igual, irmãos. Por isso que eu preciso dele. Porque eu não sei como que ele vai fazer dessa vez. De outras vezes ele fez assim. Mas dessa vez ele pode fazer assado. Né? Às vezes manda eu comer cru. Outras vezes ele manda eu colocar de molho. Outra vez ele disse assim, não coma, espere que eu vou cozinhar esse negócio para você.
método de Deus não é um nariz de palhaço. Por isso que a minha experiência é minha experiência com Deus. A sua experiência tem que ser sua experiência com Deus. Não é um nariz de palhaço. Os princípios são os mesmos. Mas a experiência minha com Deus é só minha com Deus. A Simone não tem, a Lívia não tem, a Letícia não tem, Francisco não tem, o Jorge não tem. A mesma não, eles vão ter as deles. Até porque nós somos diferentes. Então Deus está te chamando a mim e você para experimentá-lo. E quando nós assim o fazemos, as vitórias chegam. Vitória de crescimento na minha e na sua vida. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Pai amado, grande é o teu nome. Maravilhoso é o Senhor em nossas vidas. O Senhor é o Deus, o nosso Deus. O Deus de Israel. Do Israel lavado e remido no sangue do Cordeiro. O Deus do Israel, Deus desde sempre e para sempre. Por isso, Deus, é um privilégio podermos chamá-lo de nosso Deus. É um privilégio que em Cristo nós temos de podermos chamá-lo de nosso Pai. Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai dele, Pai meu, Pai nosso. Como é, ó Deus, grandioso isto. E o que nós queremos, ó Pai, é que o Teu Espírito Santo nos ajude a dimensionar esse privilégio. E que o mundo ao nosso redor experimente isto, através das nossas vidas. Que cada um tenha, Senhor, a sua própria experiência com o Senhor. E glorifique o Teu nome. E dê toda a glória ao Senhor, não a nós. Porque Tu és, ó Deus, de um amor infinito, infalível, de uma fidelidade indescritível. Tu és o nosso Deus, agora e para todo sempre. Em Cristo é que nós fazemos essa declaração, agradecidos por esse privilégio. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, ricamente cada um dos irmãos. Nós tivemos 18 conexões.